Graça e paz aos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando com essa turma quarta apostila, terceira matéria, escatologia. Nós vamos então dar início com esse primeiro vídeo aula, fazendo uma exposição da introdução e em seguida partindo para o conceito da matéria em si. Vamos lá. No transcorrer da história, as experiências pessoais e os fatores sociais, políticos, religiosos têm sido os principais responsáveis pela projeção de determinado pensamento teológico. Os acontecimentos têm levado o povo de Deus a dar importância a determinada doutrina ou ignorá-la. Tudo vai depender do que aquela sociedade estiver vivendo no âmbito social em determinada época. Quer ver um exemplo simples? No Brasil, até meados do século XX, refletindo ainda o pensamento, o avivamento do século anterior nos Estados Unidos, os crentes pentecostais envolvidos por uma experiência messiânica pregavam com ênfase a volta de Jesus. E eram comuns os fervorosos sermões pentecostais assembleanos, a trilogia cristã pentecostal que envolvia a nação, o assunto da volta de Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Passado pouco mais de 50 anos e praticamente eles abandonaram, especialmente nas igrejas dos grandes centros, as mensagens contendo esse princípio e quase não se ouve pregações com referido conteúdo. Isso é fácil de compreender se considerarmos que as necessidades sociais são outras. Hoje os crentes estão em busca da satisfação pessoal, onde o ter é mais importante do que o ser, e estamos diante de uma geração de crentes shopping center. Como o próprio nome sugere, as pessoas estão satisfeitas com a vida aqui e agora. Daí doutrinas elementares como escatologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, amartiologia e tantos outros que fazem parte da teologia sistemática não são tão importantes na ótica de muitos quanto aquelas mensagens onde se possa ensinar a receber a nova unção, ainda aquelas que apresentam a fórmula para abrir o cofre de Deus e tirar todo o dinheiro que quiser. Nesses tempos modernos, onde alguns se atrevem a chamá-los de pós-modernos, apesar de haver uma esperança escatológica, pois, como veremos mais adiante, ela está sempre presente na vida do povo e a doutrina propriamente não tem recebido a devida atenção. Definição de escatologia já entrando no conteúdo, na página de número 116. Definição de escatologia. Temos mencionado o termo escatologia como se todos soubessem o que ele significa quando a verdade é outra. Por isso definiremos o termo e sua abrangência. Escatologia foi o nome dado a partir da influência da língua grega no cristianismo, no grego scatos, que significa últimas coisas ou final, e também a palavra logos, tá? A palavra verbo. O termo alemão, o teólogo alemão Louis Berkhof conseguiu uma das melhores definições que encontramos. O nome escatologia baseia-se nas passagens da Escritura que falam sobre os últimos dias. Escatai e marai. Em Isaías 2:2, Miqueias 4:1, os últimos tempos, escatos, ton, cronon. Se 1 Pedro 1:20 e a última hora, escate hora.
1 João 1,18. É verdade que essas expressões às vezes se referem a toda a dispensação do Novo Testamento. Mesmo assim, incorporam uma ideia escatológica. A partir da definição, é possível entender que escatologia trata das últimas coisas, sendo que a escatologia bíblica está dividida entre o estado presente do crente, a fase atual do reino de Deus e os eventos que seguem com a morte, o estado intermediário do homem, a ressurreição com a volta de Cristo, o julgamento final e o estado final de todas as coisas. Veremos a seguir a relevância da escatologia, da história, tendo como paradigma os personagens e acontecimentos bíblicos. Página 117. A relevância da escatologia na história. As expectativas humanas acerca do porvir, desde primórdios da humanidade, expressão mais que uma fé que tem sua origem nas religiões, mas reflete os valores da sociedade a partir de suas experiências cotidianas, ou seja, em cada fase da história, os indivíduos influenciados pelo momento social e religioso expressam o interesse ou não por adventos escatológicos. Assim como o interesse do indivíduo pela vida pós-morte terá maior ou menor importância para ele a partir de sua experiência com a própria vida. Em nossos dias, os jovens de 18 anos, com raras exceções, terão menor interesse pelos acontecimentos escatológicos, enquanto os idosos já dão mais importância ao assunto por causa da sua experiência de vida, porque os jovens estão em uma fase de planejamento para a vida e não para a morte. O jovem vive como se a vida não tivesse fim, enquanto os mais velhos contam quantos dias lhe faltam. Claro que não podemos ignorar que não apenas o idoso, mas todos os membros de uma sociedade, inclusive os jovens, valorizarão mais os acontecimentos da escatologia futura se conviverem em um ambiente religioso onde o assunto seja tratado com frequência e o grupo dê a devida importância ao mesmo. Ainda na página 117, para os hebreus no Antigo Testamento, o que era o conceito escatológico. Engana-se quem pensa que a escatologia para os hebreus está restrita a poucos textos ou ao livro do profeta Daniel, pois existem vários acontecimentos registrados no Velho Testamento que mostram não apenas a teologia escatológica, como também a esperança do povo nos adventos futuros. A fé do povo de Israel sempre esteve baseada em acontecimentos futuros, desde a queda do homem no Jardim do Éden, onde Deus fez uma promessa que o cumprimento estava voltado para o tempo futuro, conforme está registrado em Gênesis 3, especialmente no verso 15, onde diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A partir daí, o povo passa a viver na expectativa do nascimento daquele que derrotaria a serpente, posteriormente identificada como o próprio Satanás. Essa promessa, chamada pelo teólogo Anthony Oikena de promessa-mãe, passa a nortear a fé do povo hebreu, que a cada acontecimento especial achavam que estava se cumprindo o dia da destruição do mal. Posteriormente designam que o Redentor seria descendente de Abraão. Já havia se passado muito tempo desde a promessa, quando Jacó profetiza que ele seria da tribo de Judá. Segundo as profecias veterotestamentárias, já no segundo parágrafo, o Redentor de Israel conciliaria os três principais ofícios mais relevantes da nação: sacerdote, profeta e rei, além de ser enunciado que ele seria o Emanuel, que significa Deus conosco. A expectativa que se tinha estabelecido quanto à nobreza do Redentor está expressa em textos como Deuteronômio
33:5 e alguns outros que seguem. A experiência religiosa e social, elementos essenciais para a construção da escatologia do povo do Velho Testamento, ou seja, hebreus faziam uma interpretação do advento escatológico